Eu avisei. Eu não disse que aquela calmaria dos últimos dias era só um respiro, um tomar fôlego antes da luz chegar com tudo? Pois é, semente estelar, olhem para esse gráfico de hoje. A nova era não está apenas batendo a porta, ela escancarou tudo e entrou sem pedir licença. Não tem como parar o que já começou. Sabe aquele silêncio que a gente sentiu? Era a preparação para esse apagão de luz branca que vocês estão vendo agora. O gráfico está literalmente fritando em frequências altíssimas. Tivemos picos que ultrapassaram os 70 Hz. E essa mancha branca vertical, que domina quase todo o início do dia, mostra uma entrada massiva de plasma solar e energias fotônicas. É como se a Terra estivesse recebendo um download direto da fonte central. Essas cores vibrantes, o branco intenso, o vermelho, o laranja, representam a purificação profunda da nossa grade cristalina. Quando o gráfico fica assim, limpo de tanto branco, significa que a densidade está sendo dissolvida. Estamos saindo daquela frequência de sobrevivência da 3D e sendo catapultados para a vibração de manifestação da quinta dimensão. É o fim do velho mundo e o nascimento real de uma nova consciência. Então, segurem-se, porque a voltagem subiu e não baixa tão cedo. Com essa descarga de hoje, o que muita gente está relatando é uma sensação de desencaixe temporal. Sabe quando você olha para o relógio e parece que as horas não batem com o que você viveu? Ou aquela sensação de estar em dois lugares ao mesmo tempo? Isso é a sua consciência expandindo além da matéria. Você pode sentir também uma vibração interna, como se tivesse um motorzinho ligado dentro das suas células, ou uma pressão no topo da cabeça, lá no chakra coronário, sendo ativado para receber esses 70 Hz. Outro sintoma curioso é a mudança súbita de paladar ou olfato, coisas que você amava agora parecem estranhas. E aqui entra um ponto crucial, a separação de mundo. Tá ficando cada vez mais nítido quem escolheu a frequência da quinta dimensão e quem ainda tá agarrado ao medo e ao caos da terceira. Eu sei, dá muita vontade de sair puxando todo mundo pelo braço, de salvar aqueles que amamos e que parecem estar perdidos num drama. Mas escutem bem, o livre-arbítrio é sagrado. Cada alma tem o seu tempo de colheita. Se alguém escolheu continuar plantando discórdia ou medo, essa pessoa precisa colher os frutos dessa escolha para aprender. Não podemos e não devemos interferir no aprendizado alheio. O nosso papel agora é manter a nossa própria luz acesa, seu farol, e não salvar vidas que se afogam junto. E falando em caminhos, no calendário Maia hoje somos guiados pelo Kim 136, o guerreiro rítmico amarelo. E para saber um pouco mais sobre isso, comenta aqui a palavra boletim, que eu te envio o link da Aliança Estelar para você ler todo o boletim de hoje. Astrologicamente, o céu está no caldeirão, com a lua em leão buscando equilíbrio e o propósito e os grandes movimentos de Saturno e Netuno em Áries. A mensagem é clara, ação com estratégia. As notícias do mundo podem parecer caóticas, mas olhem através do véu, tudo está vindo à tona. As crises, as revelações, as mudanças climáticas são apenas o espasmo de um sistema que está morrendo. E por falar em olhar para o céu, as nossas famílias estelares já não se escondem mais. As naves estelares já estão a postos, posicionadas estrategicamente ao redor da Terra, em frequências que nossos olhos físicos ainda mal conseguem captar, mas elas estão aqui em monitoramento, aguardando apenas a autorização da fonte criadora para o grande momento de contato e intervenção direta e necessária também. E também, muitos de nós que estamos aqui como voluntários nesse mundo, estamos em corpos criogênicos lá em cima. E você, está pronto para acordar no seu corpo criogênico em um novo local? Pois é, quando o trabalho terminar, o despertar será em uma realidade muito mais vasta e muito mais luminosa do que essa que estamos hoje. E hoje, lá no Boletim da Aliança Estelar, eu falei sobre uma pessoa que vocês conhecem aqui como Alok. Mas lá em cima a gente conhece ele como Siriano, Venusiano, que está aqui cumprindo uma missão muito grande, né? Porque o que todo mundo vê é o palco, os lasers, a potência dos shows, aquela energia que toma conta de tudo. Mas quando você sente de verdade, dá pra perceber que existe uma profundidade ali que não é superficial. É como se tivesse um mundo interno muito mais intenso do que aquilo que ele mostra. Ele cresceu em um ambiente de muita liberdade, muita criação, muita busca. Só que isso também fez com que ele aprendesse cedo a observar antes de se colocar. Ele entende o ambiente, lê as pessoas, percebe o que está ali acontecendo com uma facilidade que não é muito comum. E sem perceber, ele foi ocupando esse lugar de quem sustenta, de quem é pilar. Ele vira base, vira apoio, vira alguém que segura processos, que mantém coisas acontecendo. E nisso, o Alok, ao pouco, ele vai ficando um pouco distante de si mesmo. Não porque ele quer,
mas porque esse lugar de sustentação acaba aqui tomando um espaço muito maior. E chega a um ponto que isso pesa, né? Porque imagina viver tudo que ele viveu, alcançar tudo que ele alcançou e ainda assim sentir um vazio que nem se resolve com conquista nenhuma. É uma sensação que vem de dentro, que não depende do que está acontecendo lá fora. É como se tivesse uma parte dele pedindo para ser vista de verdade, além da imagem, além do papel que ele ocupa. E aí vem aquele momento que não dá mais para seguir no automático, né? Aí, meu amigo, ele precisou mergulhar em si. E não foi um mergulho leve, não. Foi profundo, desconfortável, necessário, encarar propriamente os próprios sentimentos, aquilo que estava escondido debaixo de tudo que ele sustenta. A sensibilidade dele começou a apontar caminhos e aquilo que antes parecia dor, rejeição, falta de reconhecimento, começou a mostrar que ali também existe um direcionamento de cura. E foi nesse processo que ele se aproximou das medicinas da floresta. Ali ele entendeu que a força dele não precisa ser provada o tempo todo, que existe uma potência que não depende de validação externa. Tem uma energia nele que é muito viva, muito instintiva. Ele sente com intensidade, cria com intensidade, se envolve com o que faz. Alguém que tem força para construir, para dar forma, para organizar. E quando ele está alinhado com isso, vira uma presença muito firme, né? Mas tem um ponto desafiador nele, que é se colocar. Por muito tempo ele sustentou pessoas, projetos, relações, mesmo quando aquilo já estava drenando. Muito por lealdade, muito por não querer abandonar, muito por esse senso interno de responsabilidade. Só que isso vai acumulando e chega uma hora que ele começa a perceber que também precisa se escolher. Quando não dá mais para continuar sempre ficando em segundo plano, que existir com verdade também envolve ocupar o próprio espaço. Ele tem uma capacidade muito rara de constância, de continuar, de construir, de fazer acontecer. Mas tudo isso eu comento lá no blog da Aliança Estelar. Então, para você saber de tudo que está acontecendo no planeta, no universo, comenta aqui a palavra boletim que eu te vi um link para você ficar por dentro de tudo e continuar escutando essa história aqui do Alok, porque tem muito mais coisa pra gente aprender com ele.